Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio de Bois. Vamos estudar hoje uma questão muito interessante envolvendo o direito empresarial. A figura da EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Muito bem, vindo para cá, a caminho, portanto, do nosso trabalho, eu ouvi um bate-papo muito interessante na CBN, a rádio que nós temos, portanto, no nosso carro. E aí estava então o apresentador Carlos Sandenberg, num bate-papo formal com a nossa apresentadora Mara Luque, especialista na área de economia, falando sobre uma parceria público-privada entre a Receita Federal, também o Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo das juntas comerciais, nesta parceria envolvendo inclusive o SEBRAE, a título do quê? De incentivo para a abertura de microempreendedores para a criação de novas EIRELIs, Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. Agora, o questionamento. Por que incentivar aquilo que nós temos, então, em relação às EIRELIs? Veja só, apresentando, portanto, a lição de hoje. Da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Onde que ela se encontra fundamentada juridicamente? Artigo 980-A do Código Civil. A empresa individual, portanto, de responsabilidade limitada, assim, portanto, procede o nosso caput, será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social devidamente integralizado, que, neste caso, não será inferior a 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Antes de tudo, vamos analisar com calma o artigo em comento. O caput 980-A, portanto, do Código Civil, diz que a empresa individual de responsabilidade limitada, olha a dica que está dando, é uma empresa, só que individualmente terá apenas um único titular, como empresário, na responsabilidade do mesmo limitada, porém, que será constituído com um patrimônio não inferior a 100 salários mínimos vigentes no país. Vamos levar em conta sempre a seguinte situação, qual seja, salário mínimo atual está a R$ 788, vezes 100, patrimônio mínimo desta sociedade, R$ 78.800. E de que forma? Que seja devidamente integralizado no momento, portanto, da criação desta EIRELI. No ato da inscrição, exatamente da ficha de cadastro e da apresentação, portanto, da estrutura do contrato social desta EIRELI perante o Registro Público de Empresas Mercantis, que fica a cargo das juntas comerciais em cada estado da nossa federação, necessariamente teremos, portanto, que você já deve estar aportando, portanto, depositando nos fundos de comércio desta EIRELI o valor de R$ 78.800. Ok? Continuando. Neste mesmo segmento, parágrafo 1º, características da EIRELI. O nome empresarial dela será formado pela inclusão da expressão EIRELI, quando? Após a firma ou a denominação social desta EIRELI. Isso significa o seguinte, ao exemplo, professor, eu preciso criar um nome para minha empresa. Como pode ser a razão social? Ou seja, como pode ser o nome técnico desta EIRELI? João Batista, Comércio de Vestuários e Roupas, tracinho EIRELI. Ah, legal, professor. Então vamos lá. Valdecido Santos, Comida Caseira, traço EIRELI. Assim se dará, portanto, a razão social da empresa individual de responsabilidade limitada, já participando no próprio nome da empresa, quem será o empresário individual responsável pela sua propriedade e, em ato sequente, o tipo societário, empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, expressão EIRELI. É obrigatório, assim exige a lei no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, veja, ao lado, a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa desta modalidade. Razão pela qual, professor, então eu só posso ter uma única EIRELI de minha propriedade? Sim, assim exige a lei. Necessariamente, então, neste tipo societário, apenas uma empresa em nome daquele titular.
Legal? Continua. Parágrafo 3º. A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Opa, peraí. Professor, não ficou muito claro essa situação para mim. O que seria, então, a concentração daquilo que pode trazer as cotas nas mãos de um único sócio? Então, acompanha comigo agora esse slide. Vai te responder. Quando falar, então, o parágrafo 3º sobre a concentração das cotas nas mãos de um único sócio, vamos ter que lembrar que, com esta nova lei, qual seja, o artigo 980-A do Código Civil, fica fácil e muito mais tranquilo para facilitar a transformação. O legislador previu a concentração das cotas nas mãos de um único sócio que poderá formar, então, uma EIRELI, independente das razões que levaram a esta concentração. Isso significa que, então, caso o sócio se encontre sozinho numa sociedade, qual é, então, a possibilidade que isso pode ocorrer? Por quais causas? Pela saída de um sócio, pela retirada de um sócio, pela morte de um sócio ou pela exclusão justificada por ele ter cometido alguma fraude que contrariou o contrato social da sociedade primária, ele pode requerer, nesse sentido, o sócio remanescente, o único que ficou, depois do sócio ter morrido, ou ter se retirado, ou ter se excluído, aquele que ficou, que restou na sociedade, ele pode requerer a conversão daquela sociedade, por exemplo, limitada, que tinham 2 ou mais sócios, por meio de um pedido de transformação daquele contrato social, trazendo isso agora na formação de uma EIRELI. Desde que não esqueça o parágrafo único do artigo 980-A do Código Civil. Mínimo de patrimônio que esta EIRELI deve ter é de 100 salários mínimos vigentes à época da sua criação ou da sua transformação. Razão pela qual, então, o parágrafo 3º do artigo 900-A do Código Civil nos permite, de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere, de uma forma, portanto, mais ágil, a transformação e a concentração de cotas das sociedades anteriores, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, comandita simples, nas mãos de um único sócio, transformando-a agora num tipo societário conhecido como EIRELI, na forma do artigo 980-A do Código Civil. O nosso direito brasileiro, lembrando a lição do artigo 1033, inciso 4º do Código Civil, diz que uma sociedade só pode, portanto, ficar com apenas um único sócio antes de ser alterado seu tipo societário pelo período de 180 dias contados do fato que trouxe a causa à concentração das cotas na mão de um único sócio. A exemplo, morte, retirada ou exclusão do sócio. Caso não seja feita a alteração do contrato social desta sociedade perante a junta comercial e extensivamente ao RPEM, o que ocorrerá? Esta empresa poderá ser dissolvida por força de lei, se não conseguir um outro sócio no local daquele que saiu, que excluiu ou que morreu, ou transformar numa EIRELI, concentrando, portanto, as cotas nas mãos de um único sócio, que seria o mais viável, mais inteligente e, principalmente, trazendo uma segurança jurídica melhor para o sócio remanescente. Ok? Muito bem. Voltando nesse sentido, nós tínhamos parado no parágrafo 3º. Parágrafo 4º, professor, vetado. Não tem aplicação no ordenamento jurídico brasileiro. Parágrafo 5º. Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada para a prestação de serviços, para a constituição da prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais, preste atenção, de autor ou de imagem, nome, marca ou voz do que seja detentora a pessoa titular daquela pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Aqui está se falando o seguinte, no parágrafo 5º da EIRELI, se houver algum tipo de remuneração
para que a Eireli receba, a título de cessão de direitos patrimoniais, envolvendo direito de imagem, direito de autoria, direito de nome empresarial, marca ou voz, ou seja, o conjunto da propriedade industrial que essa Eireli tem direito, o titular dessa pessoa jurídica tem o direito aos rendimentos em razão da sua atividade profissional. Ou seja, tem os mesmos direitos dos demais tipos societários do nosso ordenamento jurídico pátrio. Ok? Finalizando, que é importante, parágrafo 6º. Aplicar-se-á, portanto, às Eirelis, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas, desde que essas regras não sejam conflitantes com estas específicas do artigo 980-A para o tipo societário específico da Eireli, e ainda as regras de sociedades limitadas serão aplicadas de forma subsidiária, de forma complementar. Apenas a título de complementação da nossa matéria, não vamos esquecer que essas alterações e a introdução do artigo 980-A para o nosso atual Código Civil aconteceu pela promoção e exatamente pela inclusão através dessa Lei Federal 12.441 de 2011, portanto, relativamente nova, pessoal. Temos 4 anos apenas dessa introdução no nosso ordenamento jurídico empresarial. Ela criou a modalidade da Eireli, razão pela qual nós temos isso na nossa atualidade. Legal? E, para finalizar, apenas não esqueceremos da seguinte situação. Olha aí no quadro. A nova lei, portanto, inclusive, criou a modalidade da Eireli. Esta Eireli, criada pela Lei Federal 12.441 de 2011, para que o empresário possa ter os benefícios da separação do seu patrimônio, do patrimônio da empresa, ou seja, para que ele seja beneficiado por aquilo que nós chamamos do princípio da autonomia patrimonial, previsto no artigo 1024 do Código Civil. Importante frisar que, no ato da constituição dessa Eireli, conforme preleciona o caput do artigo 980-A, ele já deve ter integralizado o valor total de, no mínimo, 100 salários mínimos vigentes no ato da constituição da Eireli. Por quê? Porque aí sim esse empresário estará protegendo o seu patrimônio pessoal de eventual penhora, caso a sua Eireli fique devendo no mercado. O que diz a regra do artigo 1024 do Código Civil? Primeiro, esgotar-se-ão a penhora ou garantia de bens para eventuais dívidas empresariais no patrimônio da empresa. Caso não seja suficiente o patrimônio da empresa, aí sim prolonga-se aquilo que seria a complementação do pagamento da dívida, atingindo o bem dos sócios, ou no caso da Eireli, do sócio, para complementar o pagamento das obrigações sociais empresariais. Porém, caso já esteja integralizado este valor e necessariamente esteja blindado o patrimônio da empresa, este empresário individual estará com aquilo que nós chamamos da blindagem, da proteção e do bônus do princípio da autonomia patrimonial, que está previsto na incidência da regra do artigo 1024 do Código Civil, de aplicação subsidiária nas Eirelis. Legal? Então, pessoal, é com isso que eu termino a aula de hoje. E não esqueçam, importantíssimo termos os empresários presentes no mercado para a preservação da atividade econômica e circulação de renda. Por quê? Pelo princípio da preservação da empresa, nós temos 3 possibilidades interessantes. Antes de tudo, termos circulação de dinheiro no nosso cenário microeconômico brasileiro e macroeconômico mundial. Segundo, nós temos ainda o ente arrecadador público, seja na esfera federal, estadual ou municipal, mantendo as suas obrigações de arrecadações fiscais. E por fim, nós temos as preservações de emprego. Legal? Esse era o contexto da aula de hoje que eu tinha para vocês e muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau.